Vamos lá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, Carlos Café, sou engenheiro mecatrônico, me formei aqui em Belo Horizonte, trabalho com energia solar desde 95, montei minha primeira empresa em 99 e desde lá venho trabalhando com energia solar. E vou contar um pouco para vocês, vou fazer uma abordagem hoje de uma das empresas, que é a Evo Service, que é uma empresa que faz operação e gestão de ativos de energia solar de todos os portos pelo país. Antes disso, queria apresentar nosso grupo. A gente tem duas empresas hoje funcionando, tem uma terceira de negócios digitais, mas a gente tem a Evo Solar, que é a mais antiga de todas, que constrói, faz a construção, engenharia, planejamento de usinas, e a Evo Service, que trabalha exatamente depois que a usina está construída, ela vai cuidar dos ativos, gerir esses ativos para que eles trabalhem de forma eficaz. Uma coisa importante que eu queria destacar, que a nossa empresa, na verdade, tem 2 prêmios que a gente vem recebendo há 2 anos do Instituto Alemão, que é o UPD, como a gente foi um destaque na parte de construção e engenharia de usinas, e esse ano a gente foi agraciado também com a premiação de OIM, por um instituto que faz uma pesquisa mundial com relação ao tema. Vamos lá, pessoal. Quando a gente constrói uma usina fotovoltaica, vários processos, vocês devem ter participado de várias palestras hoje, vários processos, existe uma linha de vida lógica para a gente colocar qualquer ativo de pé. Seja uma usina de 1 módulo, seja uma usina de 1.000, 2.000 ou 1 milhão de módulos. Eu vou passar por um processo comercial, com uma pré-engenharia qualificada, e quanto maior o projeto, melhor tem que ser a análise de risco, para que a gente não sofra como empresa para isso acontecer. Depois que a gente faz toda essa pré-engenharia, a gente instala, que não sei se vocês concordam, é um gargalo hoje no Brasil, não é? Achar bons instaladores, manter esses instaladores, treinar as equipes para elas estarem presentes na nossa empresa sempre. E uma boa usina, qualquer usina até 5 mega, ela deveria ser executada em até 4, 6 meses. Da hora que você mobiliza no canteiro até a hora que você entrega a usina para o comissionamento. Tá? Eu vou abordar com vocês hoje algumas coisas relacionadas a esse processo para a gente chegar na OIM. E quando vocês estão fazendo a venda de uma usina, vocês estão vendendo 30 anos, não é isso? Qualquer um aqui, quando vai fazer uma análise econômica, faz a análise econômica, payback, uma TIR, simula por 25 anos e vende para o consumidor, não é isso? Minha usina vai gerar energia por 25 anos, com um payback e tal, mas essa usina só dura 25 anos se houver cuidado, vocês concordam? Então, um dos principais erros desse mercado é vender energia solar falando que não dá manutenção. Energia solar precisa de manutenção anual para que ela dure 25 anos e cumpra e honre os nossos compromissos com o setor elétrico. Se a gente não honrar isso, pessoal, com certeza vai chegar o ONS e da figura de um cara que vai trabalhar bem com a gente e vai descer uma porta e falar, não queremos mais vocês no nosso setor elétrico. Então, hoje funciona bem, mas daqui a pouco pode não funcionar. E a gente precisa cuidar dos ativos para que isso funcione. E aí tem uma característica importante que vocês têm certeza que vocês estão participando disso. O mundo tem 946 gigawatts de usinas solares instaladas. Esse foi o último número. E olha a conclusão desse slide, pessoal. 70% desses 946 gigawatts foi instalado nos últimos 5 anos. O que significa isso? Que é um mercado que é o quê? Juvenil, novo, e que agora que a gente vai começar a navegar no Brasil para entender se a gente orçou bem, se a gente construiu bem as usinas e se a gente sabe cuidar delas para elas usarem 25 anos. Porque a maioria dos ativos do mundo só tem 5 anos de operação. E aí a gente vai para uma outra premissa. Austrália. Vamos viajar para bem longe. Essa frase eu tirei no jornal na Austrália. A obsessão dos australianos por energia solar barata está descarrilhando o mercado. Se vocês olharem o último relatório do mundo de penetração de energia solar por cabeça, a Austrália é a líder mundial. Ela tem 1.011 watt-pico por habitante. Bem mais que a gente aqui no Brasil, né? E é seguida ali pela Holanda, enfim, Japão, Alemanha. Mas o que significa isso, pessoal? A ANEEL australiana chegou no momento e falou, cara, chega, não queremos mais energia fotovoltaica aqui na Austrália, por quê? Vender muito barato significa colocar o quê, pessoal? Tecnologia ruim, instalações ruins, e aí você tem algo que se relaciona com a rede que ao invés de ajudar,
Atrapalha. Como é que eu vou planejar a compra de energia de uma hidrelétrica se eu não sei o quanto que eu vou entregar de solar? Porque os inversores param de funcionar de uma hora para outra, porque a usina está mal instalada. O governo australiano parou o mercado, pegou os instaladores e as empresas e falou, ó, tem que seguir isso aqui. Segue a norma, instala bem, orça bem, que o mercado vai continuar pungente e o mercado australiano continua crescendo. Mas o governo quase parou o mercado de geração distribuída por uma falha na qualidade das instalações ocasionada por preços baixos, orçamentos ruins, preços baixos. Eu sei que todos aqui vivem esse tipo de sofrimento. Quando você vai competir no mercado, sempre tem alguém que está oferecendo mais barato que você. Perfeito? A ideia é a gente conseguir criar valor e mostrar que isso é importante. Outra coisa, os custos das instalações fotovoltaicas aumentaram na média mundial 8% nesse ano. Então não tem energia solar mais barata para as pessoas. Os valores das usinas aumentaram em média 8%. Os custos de capital para construir qualquer usina aumentaram. Tenho certeza que vocês sentiram isso. Mas você vê cada vez mais nego vendendo usina a R$ 2,30 o watt instalado, R$ 3,40 o watt instalado. E aí você vai para uma tabela americana, uma usina ali de 5 mega deveria ser vendida a $1, $1,10 por megawatt, por watt. É 6 e pouco, gente. E aqui tem gente vendendo usina a 3,80. Está faltando alguma coisa, não está? No nosso mercado. Né? A gente é doido. Eu falei ali de preço, e agora eu vou falar de desempenho. Pesquisa na Europa. 30 mil instalações foram avaliadas, e o governo, o pessoal da União Europeia chegou à conclusão que 80% das usinas analisadas dessas 30 mil tinham um desempenho inferior ao que foi projetado. E essa semana, recentemente, saiu um relatório americano de análise de risco de usinas fotovoltaicas, e aí chega um número bem preocupante. 92% do lucro, antes de você retirar os impostos, né, 92% do EBITDA, é perdido pelos investidores de energia solar, porque as usinas estão produzindo menos energia do que elas deveriam. Tá? Não é um número muito impactante, pessoal? 92% do lucro da minha usina ser abatido porque eu não previ bem a minha produção de energia? E aí a gente chega nesse gráfico. Quando a gente olha isso também, a gente tem assim, putz, a disponibilidade da planta, que é uma das nossas missões quando a gente está fazendo a OEM, é o quê? Assegurar que a usina esteja produzindo no máximo de horas possível. Essa perda do EBITDA está relacionada à disponibilidade da usina, previsões reais no software de simulação e quando o sol vem menos sol do que você está esperando. O sol a gente não controla, vocês concordam? Não dá para falar, manda mais sol aí porque está ferrando o meu negócio. Mas a disponibilidade da planta e os modelos de previsão de geração, eu tenho obrigação de saber. Isso exige da gente o quê, pessoal? Inteligência de dados. Então, a energia solar ela passa a ser, além de tudo, uma engenharia sofisticada. Eu preciso inserir dados para simular isso de forma mais sofisticada. Beleza? Essa foi a conclusão do estudo americano em relação a um parque de geração de 30 gigawatts. São várias usinas conectadas. Quando a gente vai simular uma usina no PVSys, todo mundo usa PVSys aqui? Quem já usou alguma vez? Vocês têm as previsões de produção de energia e você tem a previsão que a gente chama de P50. Então, ali eu tenho 50% de probabilidade que aquela produção média aconteça conforme eu previ. E quando eu vou vender essa energia para a ANEEL, eu entrego a energia firme considerando uma previsão no P50. Produção média, eu tenho 50% de atingir aquilo. E isso vai para o planejamento da nação. Beleza? Mas o que está acontecendo, pessoal? Projetos solares têm apresentado os eventos de P99 uma vez a cada 6 anos. É 17 vezes pior do que está sendo simulado na ferramenta. Então eu saio da produção média, que eu estou prevendo aqui, no P50, para essa usina, X mil kWh, eu chego num P90 que produzindo 30% a menos de energia do que estava previsto. Perfeito? Então os modelos de geração precisam ser aprimorados, mais dados precisam ser coletados na OEM, e esse é o meu desafio dentro da empresa, como empresa de OEM. Entender os dados, tratar e saber aonde a gente vai atuar.
Legal? Outro dado muito louco que está acontecendo, que tem a ver com o que a gente está passando também. Se a gente vai trabalhar com seguradoras, essa é uma pesquisa que eu tirei de uma empresa inglesa, da RGC, hoje no mundo, 50% das reivindicações de seguro dos ativos solares no mundo inteiro são relacionados a eventos climáticos. O que significa isso, pessoal? A gente teve uma usina recentemente construída aqui em Prudente Moraes, aqui pertinho, e você projeta um sistema de drenagem baseado numa chuva normal. De repente, num dia único, choveu 3 vezes mais do que choveria num dia normal. Meu sistema de drenagem funcionou? Não. Virou um holocausto a usina. Então, o que significa isso? A gente prevê o projeto das nossas usinas, prevendo condições climáticas extremas e trabalhar junto às seguradoras para obter seguros adequados, que cubram os eventos climáticos. Pensa nessa usina que está na foto. É uma usina de 25 megawatts. Todos os módulos quebraram numa chuva de granizo. Todos, sem exceção nenhuma. Por quê, pessoal? Os módulos são certificados para resistir a granizo, não são? Mas o granizo tem um tamanho de até 25 milímetros. Choveu um de 40, todos os 25 megawatts foram abaixo. Se você não tem uma seguradora que vai permitir isso, 25 megawatts custa quanto, turma? 150 milhões? 200 milhões de reais? Você tem que estar preparado para ter uma boa relação com o seguro, e isso afeta muito a geração. Vamos às fotos para a gente terminar. Agora são casos assim, planejamento, são toques, tá, pessoal? Não se atenham à foto, se atenham à mensagem. Essa foi uma usina que a gente ia construir em Minas Gerais. Tá? Qual é o desafio, pessoal? Toda usina precisa de um planejamento de algumas atividades para ela funcionar. E o substrato que você vai instalar a usina é a primeira delas. Então, o solo eu preciso analisar. É uma usina de 4 mega, quando a gente chega... O que faltou na usina, pessoal? Um bom estudo de sondagem. Vocês estão vendo meu funcionário deitado na pedra ali? Aquelas foram as pedras que a gente achou nas escavações. Lembra dessa, Iota? Por quê, pessoal? Porque uma atividade que custava 20 mil reais impactou num custo de centenas de mil reais, porque o solo não foi analisado na amostragem e na granularidade que a gente precisava. E aí a gente teve que pagar muito caro por isso, né? Quebrar pedra, construir bases diferentes para colocar essa usina de pé. Outro dado interessante nessa última análise mundial dos riscos. Terrenos irregulares. O ideal é a gente pegar um lugar plano, né, para montar nossa usina, mas isso não está disponível na maioria dos lugares. E foi estimado que hoje 6% das perdas de energia do meu custo, do meu investimento são perdidas só por conta de sombreamentos causados por terrenos irregulares. E aí eu preciso trabalhar com trackers mais inteligentes para movimentar a minha usina de forma a ter menos sombreamento. Tá? Mas 6% vocês concordam que é muito dinheiro? O substrato do solo é igual ao do telhado, não é? No solo eu preciso fazer o quê? Uma boa sondagem, uma boa topografia, uma boa análise geoelétrica, para eu projetar minha malha de aterramento, meu sistema de drenagem, meu sistema de ancoragem, para que a minha usina seja sólida. No telhado é a mesma coisa. Botou a usina no telhado, não fez análise de carga, você está arriscando o seu ativo, vocês concordam? Essa usina aqui é uma usina no sul de Minas, que a gente foi fazer um comissionamento. Uma usina de 1 mega, foi uma das primeiras do país a entrar em operação. Não foi feito estudo de sondagem, a gente foi fazer só o comissionamento. A usina afundou porque choveu. E aí descobriu depois que ali tinha um antigo lago que nascia ali. E aí essa usina foi desmontada, remontada, e foi feito um radier com estacas de até 11 metros de profundidade de concreto, para sustentar a usina. Beleza? Drenagem, água. A água é um negócio terrível. Então, numa usina de solo ou numa usina de um telhado, a água sempre é um problema. No telhado é pior, né, pessoal? Porque tudo que acontece na casa, ou na residência, ou no comércio, depois que você subir no telhado de alguém, a culpa é sua. A TV a cabo parou de funcionar, a culpa é sua, o gato morreu, o esgoto entupiu. Tudo que acontecer, a culpa é de quem fez a usina solar. A água é um problema que a gente precisa lidar. E como tem chovido muito mais, num dia único, os sistemas de drenagem precisam ser muito bem dimensionados. Não vou ter problema de isolamento dos cabos, como nessa usina aqui.
A água não escoou, o terreno está extremamente compactado, meus cabos estão subterrâneos, eu tenho perda de isolamento e minha usina não funciona. Beleza? Vento é um outro problema, que precisa estar no pré-projeto. Análise de velocidade do vento, para eu dimensionar as minhas estruturas. Senão minhas usinas vão sofrer com o que a gente chama de galope. Vai acontecer um fenômeno como aquele ali, o vento começa a bater nos meus tracos nas usinas, chega uma hora que a frequência, ao invés de diminuir, ela entra em ressonância, ela só vai aumentando até rasgar os módulos. É comum? É. Isso acontece direto nas usinas. Beleza? Então, a análise de vento é um negócio que é importante. Usina que a gente cuida da manutenção. Essa aqui a gente sumiu, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos. Choveu. Conseguem ver o que aconteceu com a estaca? E hoje a gente tem pessoas que trabalham no campo só para ficar levantando estaca de usina. Porque o que aconteceu, pessoal? A sondagem foi mais ou menos feita, a estaca não foi dimensionada, foi cravada, não tinha concreto, não tinha sapato, e com menos de 1 ano a usina começa a sofrer. Hoje a gente controla nível a nível de estaca, porque a única forma da gente gerir e entender o seguinte, pô, tem 2.000 pés na usina, eu tenho que monitorar os 2.000 pés, usando um controle de nível. Legal? Vamos terminar daqui a pouquinho. Essa usina eu considero ela a 100, nota 100 para mim, porque foi onde a gente teve todos os desafios do planeta. Onde eu enxerguei assim, caramba, como alguém consegue contratar um EPC dessa forma. Tá? É uma usina de 3 megawatts, 20 milhões de investimento. Aqui tem várias fotinhas que a gente pode passar, mas tem coisas absurdas. Pessoal, a usina a gente foi chamado só para fazer uma visita técnica, que é um processo que a gente chama de handover, na verdade. Depois a gente fez o handover, mas eu fui lá ver. Começamos pelo básico. MC4. Todo mundo trabalha com MC4, não trabalha? Dentro da normativa mundial, a ideia é que não se mistura MC4 de marcas diferentes. Essa é uma primeira premissa. Vai ser obrigatório. Mas a gente chega nessa usina, pessoal, e começa a puxar os cabinhos preto e vermelho do terminal e ele sai com a força de uma criança de 3 anos de idade, você puxa. E sai, e sai, e sai. E 100% dos terminais dessa usina foram desqualificados. Todos saíram na mão. Por quê, pessoal? O profissional de instalação usou o quê? Um alicate de bico para prensar um terminal que deveria ser utilizado um alicate de pressão para o terminal MC4. Você abre, você vê que está tudo quebrado, você puxa e o problema está assegurado. O maior problema do mundo de usinas fotovoltaicas está relacionado à crimpagem desses terminais. Incêndios, falhas mecânicas, eletrocução de seres humanos, estão todos relacionados à má crimpagem dos terminais de conexão. Aí, o Zé Ribeiro, um funcionário meu, que não tá, ele está aí? Está não, né? Ele vai passando aqui nas usinas, de repente ele encosta a mão na estoura metálica e toma um choque. A gente foi andar a usina. Pessoal, o nosso camarada ali, o EPC que foi construído, ele puxou todos os cabos no parafuso aqui, ó, e começou a rasgar os cabos. E foi puxando, a usina estava cheia de cabelinho vermelho e preto, pendurado. Né? Ele decapou os cabos positivo e negativo. Só na passagem dos cabos. Ele abriu o que ali, pessoal? Se ele ligasse a usina, ele tinha feito o que ali? Ele abriu um arco em paralelo, não é? Um arco em paralelo é um negócio tenebroso, você não termina com ele. É um incêndio de proporções catastróficas, quando você abre um arco em paralelo. Mas ele foi mais, ele comprou a fábrica de vaselina da cidade. Olha o eletroduto lá. 66 cabos passados num eletroduto de 2 polegadas. Eu costumo dizer, esse instalador eu queria contratar, porque ele é bom demais. E muito habilidoso com a vaselina. Cara, é quase impossível. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? Quando a gente vai ver, com os ativos hoje que vocês estão construindo e projetando, eles têm um valor no longo prazo, vocês concordam? Você constrói hoje, 1 ano, 2 anos. Aí você vai vender. Chega um fundo de investimento e fala, putz, eu quero investir e comprar a sua usina. Ele vai fazer a diligência. Tem muita coisa que a diligência não pega porque não tem um conhecimento técnico no detalhe. Mas a diligência pega tudo que está fora da norma, vocês concordam? A norma já não diz qual é a taxa de ocupação do eletroduto, pessoal. Não está explícito, escrito na norma. Passou tantos cabos, tal tipo de cabo, temperatura, tipo de agregação, e o cara faz aquilo ali. Molezinha.
Como é que é fácil um perito ganhar na justiça tudo que o EPCista causou ao investidor? Não ficou fácil? Em 2 minutos, o perito falou, ó, deu pau na usina por causa daquilo ali. Tá claro isso, pessoal? Então, a norma ela é o nível mínimo para a gente conseguir dar valor ao que a gente está construindo e investindo para os investidores. Os incêndios têm acontecido de forma mais constante e os corpos de bombeiros têm se movimentado para fazer novas exigências legais em todas as usinas fotovoltaicas, principalmente as residenciais e as comerciais de telhado, porque a usina de solo já tem que ter o AVCB. Tá? Fiquem atentos, o número de incêndios tem aumentado e a maioria se deve à má qualidade da instalação. Não é uma falha do inversor, não é uma falha do módulo, e sim no carinho para montar a usina. Tá? Também desafios nossos, não é só usina grande. Festival de perereca, dentro da nossa usina. Foi no TP, no TC, explodiu, uma usina de 6 mega foi abaixo por causa de um animal. De 3 pererequinhas, na verdade, que entraram lá dentro. Tá? Eu já me considero um especialista em fezes animais. Porque quando desde o início eu vou visitando as usinas e fazendo cocô de passarinho, cocô de rato, cocô de lagartixa, cocô de cobra, cocô não sei de que. Você já sabe quem está atacando a usina. E entender quem está atacando a usina, você aumenta a disponibilidade da planta, que não é o nosso objetivo, é eu manter minha usina funcionando 100% dos dias. Né? Qualquer desafio que tem. Outro dia tinha uma cascavel trocando de pele dentro do ventilador do inversor, dentro do campo. E travou o inversor. Aí você tem que ter um sistema de monitoramento, alguém olhando e falou, rapaz, esse inversor aumentou a temperatura, está com um derate maior, vai lá e olha o que está acontecendo. Perfeito? São detalhezinhos que vão acontecendo no dia a dia. Acho que é importante, e eu gosto de sempre provocar meus meninos com relação ao agrovoltaísmo, ao agrovoltaico, mas da mesma forma que tem muitos bichos, há muitas oportunidades de casar o ambiente de uma usina fotovoltaica com a produção, aumento de riqueza, e o agrovoltaísmo é um deles, ou seja, essa é uma das usinas que as caixas de passagem lotaram de abelhas. Não adianta, primeiro matar a abelha é uma sacanagem, e segundo, não adianta você tirar, porque se a rainha não morrer, ela volta e a colmeia vai nascer de novo. Qual é a única forma de eu tirar aquelas abelhas das minhas caixas de passagem dos inversores? Chamar um apicultor, tirar a rainha, levar a rainha para o lado, e as abelhas vão embora naturalmente e ficam do lado da rainha. Só que nesse caso aqui, o cara está produzindo o quê? Mel. E a usina está livre, né? A gente está livre de ser atacado pelas abelhas, mas no mesmo ambiente você tem as duas coisas convivendo. Né? Na Alemanha, 7% dos problemas das usinas fotovoltaicas são relacionados àquele bichinho que está ali. Eles chamam de Martin, que é a mordida daquele ratinho. Tá? Então fiquem atentos, porque 7% é um número grande, vocês concordam? Problemas de usinas causados por causa de roedor, por isso vocês têm que conhecer cocô de rato. Vocês vão dar manutenção daqui a pouco em várias usinas. Pelas fezes dos animais que estiverem no telhado ou na usina, você vai saber quem está atacando a sua planta e você vai saber como corrigir o problema. Conectores mal crimpados ocasionam isso. Eles derretem com o tempo, a temperatura vai aumentando demais, vai aumentando, chega um tempo que ele derrete e pega fogo. Tanto que uma das formas que a gente vai detectar isso é o quê, pessoal? Fazendo termografia. Eu consigo analisar se aquela usina está bem ou não com os componentes mínimos. E a termografia é uma ação mínima que é necessária e obrigatória. Quem vai prestar serviço de assistência técnica para o consumidor em qualquer usina tem que se precaver e saber fazer análise termográfica. Ela dá muitos indicadores de qual é o estado de conservação daquela planta. Beleza? E a termografia pode ser feita por drones, em usinas maiores, com termografias manuais, tá? E muitos problemas são solucionados somente com a termografia. Dados do último relatório mundial de risco de usinas. Olha o número, pessoal. Os inversores são os componentes mais críticos das usinas fotovoltaicas e representam 60% das perdas de energia de uma planta solar. Isso representa o que eu vivo no dia a dia na nossa empresa. Os inversores têm mais desafios a serem solucionados e se eu perco um inversor na planta, é muito dinheiro que será jogado fora. Beleza? Mas a maioria das vezes também a gente tem detectado o seguinte, a culpa não é do inversor, não. A culpa é do MC4 mal crimpado que bota fogo no inversor. Ou do cabo vagabundo que você compra que bota fogo no inversor. Perfeito? A instalação mal feita
em geral, leva a culpa aos inversores. E aí, para a gente encerrar só o que é mais louco agora. 3 fotinhas só, a gente já termina. Só para representar o seguinte, pessoal. Nós estamos em uma fase de provação que nosso setor tem competência técnica, financeira, para prosseguir e ser parte do sistema elétrico. Vocês entenderam a mensagem? Nós crescemos rápido demais. Chegamos a 15 gigawatts e pode ser que a gente chegue a 30 ano que vem, ou seja, duplica. E ninguém segura. A única coisa que eu acho que segura o mercado de geração distribuída é isso. É a instalação maluca. Perfeito? Porque aí fica fácil de todo mundo bater na gente. Tá? Então, instalação mal feita, solicito a vocês que deem mais atenção à qualidade, amarrar com arame, amarrar com... Olha a correção de orientação desse modo, cara, com um bloco em cima do telhado. Tem estrutura para tudo, né? Pisar no módulo. O problema não é pisar, você quebra o módulo, quebra a célula. Né? O problema ali é ele morrer eletrocutado. Se tiver algum problema de isolamento na planta, o Tiririca já tinha partido nesse dia na propaganda que ele fez. Né? O módulo não pode ser pisado. Nem sistemas de segurança. O cara está pisando no módulo sem cinto de segurança, né? Totalmente errado. E isso aí é foto que a gente recebe todo dia, né? No grupo. Olha, esse instalador aqui é igual aquele cara, o rei da vaselina. O cara furou 3 furos em cima do módulo com uma serra de adamantium do Wolverine. Fez 3 furinhos, passou 3 canos d'água dentro do módulo. O respiro, o cano de água fria e o cano de água quente. Genial, não é? O mais importante aqui, pessoal, é o seguinte: não terceirizem a sua mão de obra se vocês não tiverem aptos a fiscalizar o que está sendo feito. Porque o instalador, ele chega, ele faz em um dia, ele fala que fez bem, e a capacidade de inovação do instalador, se ele não está bem orientado e com tranquilidade, ele inventa e fala que terminou a usina no dia. E você fica com o pepino na mão. E essa, para mim, é a melhor foto que reflete isso. Primeira conexão lésbica do planeta. Prestem atenção. 2 terminais fêmeas. O instalador não tinha mais o terminal masculino. Pegou as 2 fêmeas, pegou um pininho de tomada, inverteu e enfiou no buraco da fêmea, no buraco, fez a conexão, passou, terminou. Lógico que pegou fogo, né? Mas a inventividade do instalador, sem uma boa orientação e sem uma boa gestão de qualidade, coloca em risco também todo empreendimento, de qualquer tamanho. Beleza? Fiquem atentos a isso, tá? Lembrem-se, nosso mercado é exponencial, ele cresce tão rápido quanto todo mundo teve acesso a um tablet em 2, 3 anos. No mundo inteiro hoje, todo mundo tem um smartphone. Seja um guerreiro lá de Wakanda ou um empresário que está aqui. Todo mundo tem. E o solar é desse jeito. Mais um dos motivos do Fabrício estar aqui com a gente. Hoje o problema dele é grande, mas não é tão. Se a gente não corrigir agora, ano que vem ele trava o mercado de geração distribuída. Não é verdade? Tá claro isso, pessoal? A gente duplica ano que vem, mas tem muita coisa para ser feita para a gente duplicar esse mercado. Maravilha, pessoal? Então a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês da nossa empresa, da Evo Service, é que a nossa luta é para vender confiança. Ok? E trabalhem com essa mesma perspectiva, que aí a gente consegue ter bons negócios e dinheiro para todo mundo. Joia? Tenha um bom final de evento, tudo de bom. Valeu, obrigado. Sim, senhor. Fechou seu café? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ok? Não vai querer abrir uma perguntinha, alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, só para a gente poder fechar aqui daí com chave de ouro, né? Mais uns 10 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida com o nosso café aqui? Por favor, fiquem à vontade, ok? Ninguém? Ok, por favor. Posso perder a oportunidade? Você também, viu? Vou te falar. Vai, meu filho. Café, eu vi ali que tu falou da passagem de cabo, né? Que é um grande problema que a gente vê nas usinas de solo hoje. A gente fez uma alteração, a gente está fazendo tudo externo hoje com a eletrocalha. Tu vê isso como uma coisa positiva, negativa? Fazem assim, preferem enterrado? O que que muda? O que que tu faz essa análise aí de fazer com a eletrocalha ou não fazer? Tá, você não enterra mais e está botando um leito externo e passando os cabos por fora. Isso, a gente faz a sapata, né? Faz uma calha só, ou uma por inversor e faz ela externa daí. Tá, nós já fizemos essa análise de passar os cabos externos. No nosso caso, meu receio é furto.
Fica muito mais fácil roubar. E como o índice de roubo das usinas tem aumentado muito, as seguradoras aumentaram. Como as seguradoras têm mudado muito a lógica de análise dos seguros hoje, eu ainda, em todas as ocasiões onde for possível, eu prefiro enterrar. O não enterrar, provavelmente, seria onde eu tivesse só rocha, um terreno muito rochoso, ou um local onde tivesse, assim, cupim a dar com pau. Aí, talvez valesse a pena a gente tirar. Mas aí é a sua região, você sabe qual é o nível de segurança que a usina tem, né? Porque vagabundo para roubar cabo tem uns montes. Então, é o único critério que eu uso, cara. Na verdade, é esse. Tá? Seria muito melhor para nós, tem um monte de gente que trabalha aqui comigo, que está aqui vendo, não seria muito melhor eu não ter que passar o cabo subterrâneo e puxar, lançar eletroduto, fazer compactação, camada de areia, camada de terra, proteger de cupim? É um puta de um processo. Se eu pudesse passar por fora, era melhor. Eu não passo hoje, a gente toma essa decisão em conjunto por conta de segurança. Tá? Mas não vejo restrição nenhuma, e lá fora a galera faz muito. Pula, pendura os cabos e vai passando na usina e toca para frente. Café? Oi. Só queria que de repente você abordasse um pouquinho, porque de repente pode ficar parecendo que a gente demoniza muito quando apresenta assim o instalador, né? O cara que chega para poder fazer aquilo. E aquilo é sempre um problema, a culpa é sempre sua, é sempre isso. Mas eu entendo, e acho que a gente compartilha isso, que o contratante hoje é corresponsável por esse nível de qualidade. Porque ele espreme o instalador até onde não dá mais, e para que ele consiga trabalhar dentro daquele custo que ele fechou, ele precisa acabar incorrendo nesse tipo. Claro, ele tem a responsabilidade de fazer com qualidade, mas como contratante é corresponsável de compreender que aquele custo que está fechando não fecha a conta, não faz sentido. Foi por isso que a primeira coisa que eu falei foi porque o mercado da Austrália estava descarrilhando, por causa de preço. Qual é o desafio hoje para a gente... fica parecendo que assim eu vou demonizar o instalador, não é isso. Na verdade, tem o mix das duas coisas, mas hoje o desafio no Brasil é você mostrar valor para o investidor, ele tira 100 milhões do bolso e contrata qualquer um para instalar. Ele tira 100 milhões do bolso e não faz um estudo de sondagem que custa 15 mil reais. Tá claro isso? Então, assim, as economias porcas do início do planejamento ficam para trás, ele quer fazer um preço num CAPEX que ele tem na mente dele, que ele dá para fazer, ele aperta as empresas, tanto que o número de empresas que abandonam as obras hoje é imenso. O EPC começa a fazer, ele abandona a obra no meio porque não dá conta de honrar o contrato. E isso acontece muito. Tem pouquíssimos EPCs disponíveis no mercado hoje, pessoal. Muito poucos que sobreviveram ou trabalharam dessa forma. Então, o que leva a má qualidade, na maioria das vezes, eu ainda acho que não é nem a capacitação do instalador em si, mas é exatamente o que você falou. Aperta no preço, espreme quem está executando a obra, tratando como se fosse um doido que está ali, e não prioriza a qualidade. Então, entrega material ruim, em prazos ruins, e acaba que aí as empresas sacrificam, e pode não ser que não seja culpa dele, mas ele sacrificou porque não tinha dinheiro para fazer. É isso mesmo. Show? Fechamos? Fechou, pessoal. Obrigado mais uma vez. Valeu, Café. Tudo de bom.